Júnior. Agora às 7h13, a gente dá sequência aqui ao nosso jornal, ainda falando de política, ainda falando de show rural. Estamos ao vivo aqui do estúdio, do estande do Grupo RIC, montado nessa que é uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina. E para conversar com o secretário estadual de Planejamento, Guto Silva, que faz a visita dele já hoje, e quero anunciar aqui para vocês que o secretário está de aniversário. Então, além do bom dia, parabéns, secretário, muito bem-vindo. Muito obrigado, Beatriz, bom dia a todos, bom dia o Carlos e a Rafaela que estão lá na bancada em Curitiba. Estamos aqui tomando um sol gostoso já no show rural. E começamos cedo, já o dia 4.8 turbo, mas trabalhando bastante aqui, que o agro acorda muito cedo, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Começando o aniversário já aqui na bancada do Jornal da Manhã Paraná, que honra pra gente também. Agora, secretário, a gente vai falar, obviamente, de show rural ao longo aqui da nossa conversa, mas a toada da política acabou chegando aqui na nossa pauta e é imprescindível a gente comentar com você, que também faz parte desse primeiro escalão do governo de Ratinho Júnior, já desde o início da gestão do Ratinho Júnior. Como que você observa esses nomes que estão sendo colocados aí à mesa, e também qual foi essa necessidade desse refresco ali no secretariado? É uma questão de acomodação, de retirada dos antigos nomes? O que está acontecendo ali nos bastidores? Olha, primeiro que é necessário, mudança sempre é positiva, é bom, essas recomodações são muito natural no processo político, e nós estamos tratando de 3 ex-prefeitos bem avaliados, com capacidade política e tem uma trajetória também de apoio ao governador. Então a gente veio com muita naturalidade. Além dos 3 prefeitos, tem outras lideranças também que pretendem compor o governo. E na minha opinião, né, eu acredito que o Ratinho tem 2 características que estão pesando nesse momento. A primeira é que ele tem um jogo nacional, né? Ele precisa sair do estado do Paraná para esse projeto nacional com a casa pacificada, né? Então é necessário fazer composições para ter unidade no Paraná, uma demonstração de força para um projeto nacional. Aliás, esse projeto nacional, a gente está muito confiante que é o momento do Paraná apresentar uma liderança ao Brasil. Nós temos condições, nunca tivemos essa tradição, essa possibilidade de um jogador tão forte, com a capacidade, com as condições que o Ratinho terá nesse processo eleitoral. E com muita franqueza, é necessário dar uma chacoalhada. Eu brinco sempre que nós somos sempre governados pela geração da década de 40, 50, não tem nenhum problema com isso, mas chegou a necessidade de mudar um pouco essa realidade, trazer gente nova para poder participar do pleito nacional. Então eu acredito que o Ratinho está olhando muito isso também, essa composição, para sair com um processo pacificado aqui no Paraná. E por outro lado, uma característica dele, fazer uma analogia com o futebol, ele é um grande treinador. Talvez as pessoas não tenham esse olhar específico. Ele sabe motivar o time dele, ele sabe colocar as peças nas referidas posições para poder jogar, ele deixa jogar o jogo, né? E naturalmente cobra bastante o seu secretariado. Então eu acredito que essa característica que ele tem de poder manter a harmonia do grupo, poder todo mundo trabalhando focado no que nós temos ainda para entregar para o Paraná, eu ainda acredito que seja também um ponto de inflexão, que ele está avaliando todo esse cenário para poder compor um time forte aí para seguirmos governando o Estado. Mas já existe um consenso de que esses 3 nomes devem ter um espaço, então, no Palácio Iguaçu, e a Secretaria de Cidades ali está definida também? Então, eu acredito que além dos 3 nomes, tem mais gente aí que deve compor o governo. Eu acredito que isso é um assunto pacificado. Agora, confesso que eu não sei exatamente qual é a peça do tabuleiro, como é que ele vai manejar toda essa questão das secretarias, né? Porque, naturalmente, todos têm pretensões, têm sonhos, então também é difícil você avaliar essa expectativa, a ansiedade de cada um, de projeto futuro, processo de sucessão. Então, como bom governante que é, ele vai conduzir isso com muita tranquilidade, sobretudo com muita cautela. Como a gente já vem analisando, Carlos Cobal, que mudanças que vêm relacionadas tanto aí a estratégias do próprio governador para um plano aí de 2026, mas também para apaziguar também os ânimos entre esses fortes aliados aqui pelo estado do Paraná. Com você a pergunta, o secretário está aqui ouvindo. Secretário, muito bom dia, parabéns aí pelo aniversário, felicidades. Secretário, a pergunta aí que o Centro Cívico se faz ali, o entorno, é se o senhor é pré-candidato ao governo em 2026. Seria um pedido aí que o senhor faria hoje, no seu aniversário? Essa pergunta é boa, ainda mais no aniversário, né, Carlos? Veja bem, Carlos, a gente está já com uma caminhada política, experiência política, a gente sabe que essa é uma jornada que será debatida efetivamente em 2026, né? Nenhum governante, seja prefeito ou governador, gosta de antecipar o processo eleitoral, porque senão a gente acaba esquecendo de trabalhar, fica só fazendo campanha eleitoral política e isso atrapalha um pouco. Então, eu veja bem, é natural que o grupo
do Ratinho Júnior, é um grupo muito forte, né, bem avaliado. O Ratinho é uma figura que consolida uma série de obras e ações no Estado históricas, né, sonhos antigos dos paranaenses, que tem dado essa confiança, essa envergadura aqui no Estado do Paraná. E, obviamente, o Ratinho e o grupo vão querer fazer esse trabalho, nós todos, de sucessão. É importante ter um projeto de sucessão para dar continuidade a todo esse trabalho. Agora, se fala muito, né, a gente fica orgulhoso, feliz, ser colocado nesse rol de atores com a possibilidade de futuro, mas com muita franqueza a gente está aguardando aí os movimentos, né, os movimentos e os contramovimentos desse processo agora de reforma e, consequentemente, aí até o final do ano. E essa pauta política vai esquentando, mas confesso que a orientação do próprio governador para a gente trabalhar forte é que tem muita coisa para entregar para a população. Mas seria um desejo seu, secretário? Sabe que eu nunca pensei, projetei, né, chegar... Acho que na vida é isso, você tem que deixar as surpresas da vida chegarem e caminharem. Eu sempre me preparei muito para qualquer posição, para qualquer função, me sinto preparado para qualquer voo, né? Eu costumo dizer que eu estou aquele jogador que está com o meião já esticado, camisa para dentro do calção e pronto para jogar. Agora, a posição que eu vou jogar, isso também é uma questão que tem que acompanhar e respeitar todo esse processo político. E são coisas de Deus, né? Uma majoritária assim é os astros se alinhando também. É importante ter essa consciência que pode acontecer muita coisa. Mas a gente fica feliz, orgulhoso, naturalmente, de estar nesse processo. Participando da entrevista também, Rafaela Moron, ao vivo, de Curitiba. Bom dia, secretário. Parabéns, feliz aniversário. Obrigado. Ainda sobre essas questões de interesse do Paraná, tanto do campo de futuro político quanto de gestão, queria entender se o governo, né, que nesse momento está avaliando cenários, como o senhor pontuou, vem ali prestando atenção em como resolver essa composição com tantos aliados, se existe um prazo de definição, né? Tanto para que o governador indique quem seja o seu sucessor, quanto para que ele coloque de fato a campanha de presidente a presidente na rua com mais intensidade. Então o senhor enxerga ali um cenário para que o bonde não passe, digamos assim, para que haja tempo de uma construção, tanto para a sucessão no Estado quanto a presidência? Eu acredito que sim, Rafaela. Veja bem, eu acredito que o governador fará as mudanças aí no início de março, como ele mesmo já tem anunciado, né, as mudanças de secretariado. Vai organizar a casa para todo mundo já estar bem organizado para correr essa corrida, né, para poder iniciar as atividades e trabalhar. E acredito que o governador Ratinho Júnior deverá, já em março, abril, começar a caminhar um pouco o Brasil para se tornar mais conhecido e, naturalmente, poder ouvir as diferentes regiões, né, e, consequentemente, começar a preparar um desenho de futuro de Brasil, podendo ter essa escuta ativa e, naturalmente, percorrendo o país. Ainda há muita coisa também dentro do Partido Nacional que precisa ser costurado, construído, mas o governador Ratinho Júnior tem mantido uma relação diária de conversa com o ministro Kassab, e ele, como um político experiente, né, vai dar os passos com muita firmeza. Não dá para iniciar um processo e lá na frente, isso não vai dar, aquilo não vai dar. Então é necessário cautela um pouquinho agora nesse momento, que é um momento de costura, um momento de amarra política, mas eu estou muito confiante que o Ratinho terá essa possibilidade partidária de poder apresentar ao país um projeto novo, um projeto diferente, que os paranaenses já conhecem, e eu acho que seria muito interessante a gente ter a possibilidade de poder apresentar essa metodologia, esse modelo que funciona no Paraná para todo o Brasil. Secretário, o governador tem anunciado aí que vai confirmar esses nomes aí, esses novos nomes a partir aí do Carnaval. Quais serão seus planos a partir do Carnaval, né? Porque se comenta até o nome do senhor também na Secretaria de Cidades, que a gente viu aí historicamente é um potencial, né, eleitoral ali, com aquela divisão de recursos para todo o país. O senhor segue no planejamento? O senhor pode mudar de função? O senhor já teve essa conversa com o governador? Não tive. Eu estou ainda muito focado aqui no trabalho, Carlos. Confesso que não tive nenhuma conversa política sobre possibilidade de mudança. Aqui na Secretaria do Planejamento a gente tem a Paraná Projetos, está muito focado em poder entregar uma série de projetos executivos para licitar esse ano. São obras que não têm um alto impacto. Cito aqui o Museu Pompidou de Foz do Iguaçu, a Fábrica de Ideias em Curitiba, obras de infraestrutura em todo o estado. Então a gente está muito olhando para dentro para esses projetos que precisam de muita gestão para serem entregues. Mas no devido momento, se eu for convocado, for chamado para assumir uma posição, a gente está experiente nesse processo, né, Carlos? Já passamos pela Secretaria da Casa Civil, agora no planejamento tem uma outra configuração. Eu estou muito feliz onde eu estou. Agora, naturalmente, tem que ver qual o desejo, qual o espírito do governador. E se for convocado para um novo desafio, certamente vamos estar prontos aí para
para poder abraçar qualquer nova possibilidade. Secretário, falando também rapidamente aqui, de uma forma resumida até para você já trazer aqui objetivamente para nós em relação ao Progressistas, a Secretaria da Indústria, a gente sabe da saída do Ricardo Barros, né? Vai retornar para Brasília, retornou já inclusive com as negociações, com as articulações por lá. Tem um nome já que o partido deve indicar? Esse cargo ele fica do Progressistas, permanece assim? Eu acredito que sim. Eu não sou mais filiado no partido, estou sem partido no momento, né? Aguardando também as definições do governador para ver como é que vai a questão partidária. Mas uma aliança importante foi feita com o Progressista, ocupando a Secretaria da Indústria e Comércio, que é uma secretaria importante, que tem a capacidade de trazer investimentos, geração de emprego, desse bom momento que vive o Paraná. O Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, já sinalizou que volta ao Congresso. Eu também tenho um olhar específico dele para Maringá, onde o irmão foi eleito prefeito. E, naturalmente, é um político experiente que está fazendo um novo desenho agora no Congresso Nacional e, obviamente, vai precisar de um substituto. Acredito sim que a pasta deverá permanecer com o secretário, com a secretaria do Partido Progressista, né? Ficará mantida com o Progressista. Agora não sei te afirmar exatamente se tem algum nome específico. Eu acho que já vai começar também a surgir essas possibilidades, e por que não? Esse triunvirato dos prefeitos, desses prefeitos que foram citados, possivelmente também pode ter uma possibilidade. Secretário Estadual de Planejamento, Guto Silva, direto do Show Rural, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã Paraná, e para a gente falar dessa feira, né, da 37ª edição do Show Rural. O secretário que está comemorando aniversário hoje por aqui, inclusive, já adiantou isso aqui para a gente. Ontem a gente conversou com o Divo Grolli, ele falou de algumas demandas relacionadas ao próprio agro, né? O custo financeiro com os juros, a logística também, que tem impacto significativo no agro paranaense, a infraestrutura que sempre precisa de investimento, mesmo que o governo do estado tenha anunciado aí novas obras, sempre carece de mais melhorias. E aí eu também adicionaria a essa lista tríplice que o Divo Grolli colocou aqui pra gente, a questão da preocupação com a propriedade privada. A gente sabe que isso não necessariamente passa ali pelo governo do estado, mas que o próprio estado também precisa buscar estratégias, principalmente quando a gente olha para Guaíra e Terra Roxa, que são duas cidades aqui com paranaenses que estão ali com conflitos já se estendendo há alguns meses. O que machuca o país é a incerteza. Quando você tem incerteza sobre a propriedade, sobre o que vai acontecer, sobre a economia, você gera um ambiente de conflito. O que nós precisamos é paz política, paz institucional para poder avançar. Então, são assuntos que preocupam o agro e eu confesso que me preocupa a institucionalidade de todo esse processo. O agro do Brasil é um agro que dá orgulho a todo mundo. E é uma discussão no mundo sobre segurança alimentar. Quando a gente vai nos bancos internacionais, Banco Mundial, BID, assim por diante, todo mundo de primeira fala, olha, são 3 assuntos que o mundo está discutindo. Transição energética, talvez agora com a posse do Trump possa dar mais friado nessa pauta, né? Segurança alimentar e clima. São 3 assuntos que estão presentes em todos os debates. Quando a gente traz essa perspectiva para o Paraná, nós percebemos que nós temos vanguarda de ações em todas essas 3 esferas. E a segurança alimentar é bom olhar sempre para a expectativa global. O mundo passará de 8,5 bilhões de habitantes, que nós temos agora, para 10 bilhões de habitantes em 20 anos. Então são quase 1,5 bilhão de habitantes que vão precisar de comida, vão precisar alimentar. E quando a gente olha a comida, segurança alimentar, tem que olhar para a América do Sul, especialmente para o Brasil. Então nós temos um potencial ainda garantido de demanda e naturalmente de se preparar para isso. E eu costumo dizer, enquanto o mundo está discutindo comida, o show rural que já está plantando, né? Porque esse agro é muita tecnologia. Fica impressionado, né? Não é um agro que a gente olha que é só uma coisa como era 20, 30 anos atrás. Tem muita tecnologia embarcada, tem muita produtividade, tem muita informação. E o show rural demonstra justamente esse ambiente, né, de convergência. O senhor estará aqui amanhã acompanhando a agenda do governador, mas já veio hoje, me contou antes, para passear. O que você gosta de ver aqui no show rural? Olha, aqui o show rural a gente consegue dar uma espiadinha. Como eu sou secretário de planejamento, a gente fica sempre um pouquinho curioso. A gente consegue espiar um pouquinho o futuro. E tem ações que já estão sinalizadas aqui que naturalmente vão estar presentes na vida do campo nos próximos anos. Destaco aqui a questão da transição energética com o biogás. O Paraná já é um produtor de biogás, número de plantas, e o governo amanhã também anuncia novas estratégias para poder ampliar o biogás, que é o combustível do futuro, combustível sustentável, limpo, verde, né? E nós temos uma capacidade imensa de transformar dejeto de frango, dejeto de suíno, dejeto de tilápia em biogás, em biomassa e naturalmente mesmo em hidrogênio. Então, esse é um caminho sem volta. Eu até estou rebatizando aqui o agro. Não fala mais agro, é agroenergia. A agricultura de ponta com energia são primo irmãos. Então, esses espaços vão ser grandes produtores de energia limpa e também de alimentos para o mundo.
Guto Silva, secretário estadual de Planejamento, aqui direto do Show Rural ao vivo no Jornal da Manhã Paraná. Muito obrigada pela sua atenção com a audiência da Jovem Pan e mais uma vez, feliz aniversário. Não, obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês. Deixar um abraço a Rafaela e o Carlos que estão lá em Curitiba. E obrigado, Beatriz, pela possibilidade de falar com toda essa audiência maravilhosa da Jovem Pan e poder hoje aqui ter essa caminhada, né? A caminhada do agro, para a gente poder sempre aprender, estar conectado, ativo, para que a gente possa dar respostas contundentes à nossa sociedade. É isso, obrigado. Sempre muito bem-vindo e boa visita. Obrigado. Agora, 7h27. Seguimos aqui, Rafaela Moron. Vamos nos conectar com os nossos ouvintes, com os internautas. Tem mensagem chegando pelo WhatsApp, tem mensagem também chegando no nosso canal do YouTube, a turma falando do agronegócio e justamente repercutindo aqui a 37ª edição do Show Rural. Estamos com o segundo dia já após a abertura oficial dos portões para as visitas e está sendo muito bacana, viu, Rafa e Carlos, ver a movimentação aqui. Nesse horário os portões ainda não se abriram para a visitação, mas eu vejo muita gente vindo para trabalhar. É a equipe que vai ocupar os estandes para atender os produtores, os milhares que vêm de todo o país. Tinha gente da Bahia aqui ontem, mais de 2.000 quilômetros de distância viajados só para visitar o Show Rural, Rafa. É isso, os ouvintes estão participando, perguntando muito, inclusive, né, sobre a questão do governo. Tá lá o Marcelo Geraldo e o Moro, sai ou não sai para o governo do Paraná? Daqui a pouco a gente traz mais informações aí a respeito desse cenário, Marcelo, e outros ouvintes, mas tem muitos perguntando ali, né, sobre como deve ficar o desdobramento a partir dessa mexida no secretariado de governo de Ratinho Júnior, que vai ser determinante, né, Carlos Kohlbach? Sem dúvida, muita gente apreensiva, muito político apreensivo. Vamos ver a partir do carnaval aí quais são essas mexidas, mas principalmente a consequência e os desdobramentos políticos dessa reforma do secretariado. É interessante isso que o ouvinte lembrou ali na mensagem, porque isso demonstra como o Paraná tem muitos nomes aí de relevância, muitos nomes que estão no olho não só da classe política, mas também dos eleitores que já esperam de alguma maneira que esse ou aquele participem do processo eleitoral de alguma forma ou de outra e até esperam para ver os desdobramentos. E é claro que a gente sempre vai antecipando aqui, com bastidores e com muita informação no Jornal da Manhã Paraná, como você sempre conhece. Continuem participando, tanto no canal do YouTube quanto pelo WhatsApp. A gente vai fazer uma pausa rápida agora, 7h30, aquele nosso primeiro break que é bem rapidinho e na sequência voltamos com mais notícia.